quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Com a graça de Deus, mais um dia Ele tem nos concedido. Que Ele nos ajude para que durante o dia nós possamos sentir que Ele está ao nosso redor. Porque Ele fez uma promessa que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Quero nesta oportunidade estar compartilhando com os irmãos um texto sagrado que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e os seguintes, que diz assim: E ouvindo eles estas coisas, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outro é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas e outras palavras deu-lhes testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Amém. Texto que lemos fala a respeito do início da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Logo que Ele estava prestes a ser assunto aos céus, Ele mandou que os seus discípulos se reunissem em Jerusalém e que buscasse revestimento, buscasse poder. E até que fossem revestidos do poder. E aí só então que eles estariam em condições de fazer a sua obra. Só então que eles alcançariam a revelação de como seria a sua obra. Que sem o Espírito Santo, sem a revelação, as pessoas as fazem por instinto. Mas quando se tem a revelação de Deus, realiza segundo a vontade de Deus, não tem dificuldade para entender a palavra de Deus. E eles buscaram a Deus e de repente foram revestidos do poder de Deus. E começaram a falar em línguas, de modo que as pessoas que estavam ali ao redor incomodaram e disseram que eles estavam embriagados, cheios de mostos. Mas Pedro, já cheio do Espírito Santo, se coloca do lado externo
E ele diz que eles não estavam embriagados, mas o que eles estavam ouvindo e vendo era cumprimento da palavra de Deus, que estava registrado, já profetizado em Joel, onde dizia que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, haveria sonhos, profecias, revelação, interpretação. Então aquilo que eles estavam presenciando era cumprimento da palavra de Deus. E o povo estava ali ouvindo, e após Pedro entregar a mensagem, e eles perguntaram: o que nós faremos então, varão irmãos? Aí Pedro diz, para que eles se arrependessem, se convertessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quase 3.000 almas se renderam a Cristo Jesus. Começando então, acrescentando o número da igreja que já existia, que estava iniciando ali com os apóstolos. O batismo é um importante elemento da fé cristã. Não tem como as pessoas fazerem parte da igreja sem serem batizadas, depois que entendeu a palavra. Que o batismo é imersão. E não aspersão, conforme o romanismo as faz. E às vezes algum usa essas teorias que já de criancinha foram batizadas, mas segundo as Escrituras não as foram. Participaram de um ritual, mas não foram batizadas. E nem usaram o nome de Jesus. E a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Não existe alguém que crê, que se converta, que reconheça seus pecados e que nega o batismo e que não quer ser batizado. Que o primeiro elemento deste ato é a crença. Aí depois o batismo para completar aquilo que está em seu coração. Que o batismo é uma demonstração pública da nossa fé. Que a fé ninguém vê, só as vê quando ela é manifestada em obras. E assim foi desde o princípio, que está aqui em Atos 2:38. O batismo, ele é um elemento de purificação, que simboliza a remoção da impureza do pecado da vida das pessoas. Ele representa o arrependimento do pecado e a entrega da vida a Deus para o perdão e a purificação. As palavras batismo e batizar já foram utilizadas no judaísmo para referir-se a um rito religioso, na purificação da lei de Moisés, e que estabeleceu o uso de água
para purificar as pessoas da contaminação cerimonial. Está em Números 19, do 14 ao 19. O batismo de João era um aspecto de seu papel na preparação do coração das pessoas para receber o Messias. Lucas 3, 4 a 6. E aqueles que receberam o batismo, arrependeram-se dos seus pecados, eram aqueles que estavam preparados para a mensagem de Jesus. Lucas 7, 29 e 30. Porque às vezes as pessoas querem a bênção, querem os milagres, querem os benefícios que Deus é capaz de realizar, que só Ele é capaz de realizar, e não querem mudar de vida. Mas depois que as pessoas reconhecessem o seu erro e submetessem ao batismo, eles estavam preparados para a mensagem de Cristo Jesus, que era negar a si mesmo, servi-lo em qualquer circunstância, abandonar o mundo e fazer uma aliança com Ele. E essa aliança deve ser inviolada, deve ser mantida por toda a nossa existência, o nosso vínculo com Ele, nossa intimidade com Ele. E nós temos que estar preparados para a sua mensagem, seja ela de exortação, seja de consolação, seja de ânimo. Se for da parte de Deus, nós devemos receber, porque Deus conhece as nossas condições, sabe o que nós precisamos ouvir, sabe qual é a nossa necessidade. Nós sempre sabemos o que nós queremos, mas Deus, nosso Pai, sabe o que nós precisamos. Seja qual for a palavra vinda de Deus, é para o nosso bem, para alimentar a nossa alma, para saciar a nossa sede, para tirar as nossas dúvidas, para preencher o nosso vazio, para nos dar força para avançar, aumentar a nossa visão para perceber o mal que nos arrodeia. E depois da ressurreição, Jesus ordenou aos seus discípulos para que batizasse os novos convertidos. Porque o batismo cristão não é um ritual religioso, não é uma liturgia de uma placa religiosa, mas ele é um mandamento de Deus. Ele é entendido como morte e ressurreição com Cristo. O que significa a morte da velha vida e o começo da nova vida. Romanos 6, 3 e 4. Essa é a função
Essa é a função do batismo. Morrer para nós mesmos, morrer para esse mundo, sepultar a nossa carne e começar uma nova vida com Cristo, novos ideais, novos propósitos, uma mente renovada, onde nasce o amor verdadeiro, nasce o perdão, e tantas outras coisas que fazem parte da nossa vida, que são fruto do Espírito. Não é mais a carne que vai nos dominar. Somos dominados, aconselhados, dirigidos pelo Espírito de Deus. Por conseguinte, o batismo ele significa a união espiritual do cristão com Cristo e a sua igreja, conforme Gálatas 3:27. A união espiritual com Cristo e, consequentemente, com a sua igreja. Que se nós tivermos esse vínculo com Cristo, essa comunhão com Ele, essa intimidade com Ele, consequentemente, nós a teremos com os irmãos, com a igreja também. Porque é impossível que quem tem relacionamento com Cristo não tenha relacionamento com os irmãos, afeição com os irmãos e com a igreja. Porque se é uma união espiritual, nós não estamos interessados em tratar de assuntos materiais, pessoais. Nós somos chamados para administrar a nossa vida espiritual e dar ênfase a ela, que nós iremos sobreviver através dela. Viver qualquer um vive. O sol nasceu para todos. Mas nós precisamos ter uma vida abundante, sobreviver. E para que sejamos completos em Cristo, essa união espiritual deve ser com Ele e com a sua igreja. Posso discordar e ter diferentes ideias de irmãos quanto à sua vida secular, à sua vida particular, suas opiniões pessoais, mas quando se trata de congregação, de fé cristã, o propósito tem que ser o mesmo, os ideais é o mesmo, porque Cristo não muda, Ele não tem dois caminhos, duas fés, dois céus. Então nós temos que chegar a um denominador comum. E eu ainda não li nas Escrituras uma igreja unida em Cristo Jesus e desunidos particularmente. Então nós precisamos nos conscientizar que além de termos dado já o primeiro passo, que é o batismo, e em nome de Jesus, conforme diz as Escrituras, a mordomia cristã exige esses detalhes, particularidade
da nossa vida cristã no nosso dia a dia aqui na terra. Aqui nós estamos aperfeiçoando. Não somos perfeitos. Não é novidade termos essas manifestações. Só não podemos resistir à palavra, lutar contra a palavra, querer mudar a palavra, ou contender com a palavra, ou justificar as nossas faltas. É tempo perdido. Ou nós somos batizados e seguimos a palavra como ela é, ou perderemos o nosso tempo. Porque a Bíblia diz que aquele que crer, for batizado, será salvo. Não diz que já está salvo. Porque nós temos ainda uma grande jornada, uma grande caminhada. Muitas coisas na vida cristã para serem administradas. E uma delas, para nos fortalecer, é exatamente comunhão com Cristo e comunhão com a igreja, que são os nossos irmãos. Mente alguém que diz que tem comunhão com Cristo, que tem revelações, intimidade com Ele, e não tem com os irmãos. Logo, o batismo, conforme o texto, ele tornou-se uma ordem de a iniciação de uma igreja, de uma comunidade cristã. Por essa razão, muitos teólogos veem o batismo como o equivalente cristão da circuncisão. O rito que iniciava a adesão à nação de Israel sobre a antiga aliança. Em Colossenses 2, 11 e 12. Que antes, na antiga aliança, os meios para fazer parte da igreja, parte do povo de Israel, era a circuncisão. Tanto que quando foi estabelecida a Páscoa, foi orientado que os que estavam aptos a participar seriam os que fossem circuncidados. E os que não fossem de Israel, mas estivessem ali, se quisessem participar, teria que se circuncidar. São as ordens que Deus dá para aqueles que desejam servir, desejam serem servos de Deus. Batismo, para quem quer servir a Deus, não é opção, é mandamento. Mas seja qual for a relação com a circuncisão do Antigo Testamento e o batismo, a finalidade principal, o alvo principal, significa um coração transformado e uma consciência limpa que vem do perdão da parte de Deus. Conforme Jeremias 4:4, Romanos 2:29. São as virtudes que Deus exige de um povo que clama, que fala do seu nome. Coração transformado,
mudado conforme o reino de Deus, maduros para servir a Deus, obediente a Deus e uma consciência limpa. Qualquer lugar que ele está, ele dá o seu testemunho, ele deixa a sua marca, ele resplandece a sua luz, ele faz a diferença, ele é diferente, porque pertence ao reino de Deus. Como um ritual de purificação, uma liturgia, um mandamento, o batismo cristão significa tanto o perdão dos pecados, como o recebimento do Espírito Santo. Conforme o texto que lemos, nós lemos Atos 2:37 seguinte, também está no capítulo 10, versículo 47 e 48. É o único batismo com promessa. Recebe o perdão dos pecados e o recebimento do Espírito Santo de Deus. Muitos estudiosos veem o batismo como a confirmação externa do selo interior do Espírito Santo de Deus. Cuja presença é um penhor da herança eterna que aguarda o fiel povo de Deus, conforme está Efésios 1:14. Então nós temos essa garantia, nós temos essa promessa, nós temos essa confirmação e não podemos negar, mas nós temos que estar confirmando cada dia para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, devemos levar a sério essa questão espiritual, porque não é só batismo, mas a administração da nossa vida cristã, da nossa comunhão com Deus, da nossa responsabilidade de servir, de dar testemunho, de sermos fortalecidos, sermos parte da igreja e termos consciência de que através de nós Cristo deve ser glorificado na vida daqueles que ainda não conhecem essa palavra. Que Deus assim dê a todos um dia abençoado, cheio de vitória. Deus os abençoe no nome de Jesus. Amém.